De 3 a 6 de outubro acontece em São Paulo, na USP, o seminário sobre o centenário da Revolução Russa. E durante passagem por Belo Horizonte, o professor e organizador deste evento, Oswaldo Cogiola, recebeu a reportagem do Outras Palavras. Professor, a gente também sabe que toda revolução ela deixa um saldo, né, muito, às vezes, até negativo. Tem os ganhos, mas tem os saldos negativos, né? O que o senhor poderia nos dizer sobre esses 100 anos que abalaram o mundo do ponto de vista das perdas, né? Quem foram os grandes heróis desses momentos e quem foram os maiores prejudicados? O que o senhor nos diria que assim a história não pode deixar cair no esquecimento? Bom, eu diria o seguinte: primeiro, 100 anos que abalaram o mundo. 100 anos que abalaram o mundo é uma referência ao livro mais célebre escrito sobre a Revolução Russa naquela época, que foi uma reportagem jornalística de um jornalista norte-americano chamado John Reed. Ele escreveu um livro chamado 10 dias que abalaram o mundo. Esse livro percorreu e se transformou num best-seller, provavelmente no best-seller de mais longa duração de todos os tempos, porque até o dia de hoje ele é reimpresso. Você pode encontrá-lo em qualquer livraria de Belo Horizonte, certo? Na grande maioria das livrarias, e seguramente vai ser reimpresso novamente agora por ocasião dos 100 anos, certo? E o título é significativo: 10 dias que abalaram o mundo. A revolução em si, ou seja, a transferência do poder para os soviets, certo, que estavam hegemonizados pelo Partido Comunista, o Partido Bolchevique, foi relativamente curta e custou muito pouco sangue. O único lugar onde houve enfrentamentos mais ou menos sangrentos, com 30 mortos aproximadamente, foi em Moscou. Em Petrogrado foi praticamente uma transferência pacífica, e no restante do país não houve grandes abalos, certo? O sangue foi derramado na Guerra Civil posterior. E pode-se dizer que, mas esse sangue, ou seja, houve uma guerra civil, houve uma contra-revolução interna, certo? E houve uma guerra civil alimentada, além do mais, pelo fato de que 14 potências estrangeiras invadiram ou sustentaram a contra-revolução interna. 14 países, entre os quais Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Os de sempre, né? Então, não, os de sempre não, todos, praticamente o mundo era contra a Revolução Russa, certo? Os únicos países que reconheceram, veja, durante longos anos, o único país que reconhecia diplomaticamente a União Soviética era a Turquia, porque Turquia tinha passado nesse momento também por uma revolução, a revolução chamada dos jovens turcos, a revolução que derrubou a monarquia turca, certo? Justamente por esses anos também, certo? Com Kemal Atatürk. E outro país que foi solidário com a fome que graçou na União Soviética naquela época, curiosamente foi a Argentina, que foi o único país que forneceu trigo à União Soviética no momento em que estava sitiada e não havia maneira de fazer entrar alimentos. A Argentina enviou trigo, certo, praticamente a preço de banana, certo, para a União Soviética. Mas todos os outros países tomaram uma atitude de natureza muito hostil, essa invasão. Bom, e nessa guerra civil que durou 3 anos, de 1918 a 1921, houve muitos mortos, mas muito menos mortos do que a Rússia já tinha perdido durante a Primeira Guerra Mundial, que a Revolução Russa pôs fim à Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia se retirou unilateralmente da Primeira Guerra Mundial e declarou a necessidade de terminar a guerra por uma paz na qual não houvesse anexações, não houvesse nada. E nós devemos pensar que o impacto da Revolução Russa foi maior, porque a Revolução Russa começou proclamando a Rússia Soviética, mas em 1922 proclamou a união de 7 repúblicas, certo? Que não eram somente a Rússia, eram também a Ucrânia, a Bielorrússia, enfim, várias que tinham sido afetadas pela revolução e que faziam parte do antigo Império dos Czares, certo? Que se unificaram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como União Soviética. Por outro lado, a Revolução Russa concedeu a independência da Finlândia e da Polônia. Até o momento da Revolução Russa, Finlândia e Polônia eram praticamente colônias russas, colônias do Império dos Czares, certo? Eram dominadas pelo Império Czarista. Então, essa política externa da Revolução Russa abalou o mundo também. E contra ela,
contra esa política que seducía enormemente os habitantes das colonias africanas, os habitantes dos países árabes, certo, que estaban dominados basicamente pelo Imperio Otomano, prácticamente todos os países eran provincias do Imperio Otomano, en fin, os habitantes da América Latina e da América tamén, tudo iso, contra esa política, os Estados Unidos, o presidente norteamericano da época, que se chamaba Woodrow Wilson, lanzou unha política que era destinada a concorrer aquilo, que propuña tamén autodeterminación das nações, e foi criada logo depois da criación da Unión Soviética a Liga das Nações, que foi un proxecto que fracasou, certo? Mas a Liga das Nações está na origem do que actualmente se considera o que actualmente se chama a Organização das Nações Unidas, certo? Então você vê que o impacto da Revolução Russa foi enorme, praticamente toda a política contemporânea foi criada, foi influenciada pela Revolução Russa. Brasil, América Latina, nesse contexto, como é que o senhor nos diz sobre a nossa participação ou aquilo que nós sofremos de influência ou de impacto dessa revolução? Olha, veja bem, o papel de Brasil e da Argentina em particular, da América do Sul em geral, mas do Brasil e da Argentina em particular, foi importante por dois motivos. Em primeiro lugar, porque claro que a Revolução Russa teve impacto. Em 1922 foi criado o Partido Comunista Brasileiro, certo? Que teve todo um impacto na política brasileira. Nós tivemos o papel de Luiz Carlos Prestes, que foi um dirigente desse partido na década de 30, enfim, não preciso me estender sobre esse assunto e haverá várias mesas redondas que tocarão esse assunto. Na Argentina, logicamente, também todo o Partido Comunista Argentino e tudo mais. Mas non si pode dizer, habitualmente se diz que iso foi apenas un impacto da Revolución Rusa, e non foi apenas iso, porque Brasil e Argentina non pegaran carona na Revolución Rusa, já estaban vivendo procesos internos, certo, que os facían favoráveis á influencia da Revolución Rusa. No Brasil, en 1917, que foi o mesmo ano da Revolución Rusa, e antes da Revolución Rusa, nós tivemos a primeira greve geral, que foi a greve geral de São Paulo e Rio de Janeiro, que foi especialmente forte en São Paulo, certo? E essa greve geral inmediatamente recebeu o impacto da Revolução Russa e mudou por completo a política brasileira, porque a partir da greve geral de 1917, as classes trabalhadoras, que eram basicamente compostas por estrangeiros, em sua maioria, no caso da classe industrial, e por ex-escravos negros, certo? Eram praticamente tidas, estavam totalmente fora, marginalizadas, não tinham direitos políticos de qualquer espécie, certo? E a partir da greve geral, isso mudou. A política brasileira mudou, certo? Determinando uma crise da Primeira República que chegou a uma crise final 12 anos depois, certo? Com a crise de 1929 e a Revolução de 30, que teve que criar uma política, pela primeira vez, uma política trabalhista no Brasil. Até esse momento não existia uma política trabalhista como uma política de Estado, certo? E uma legislação trabalhista. No caso da Argentina, também aconteceu um fenômeno semelhante, porque o partido que está na origem do Partido Comunista Argentino non foi criado como consecuencia da Revolución Rusa, foi criado antes da Revolución Rusa, quando houve uma cisão dentro do Partido Socialista entre os que apoiaban a Primeira Guerra Mundial e os que eran contrarios a ela. Os que eran contrarios a ela se autointitularan Partido Socialista Internacionalista, e a partir deles foi criado 2 anos depois o Partido Comunista Argentino. Então tudo iso vai estar no debate, digamos así, na nosa, para que se veja que non foi unha coisa que a partir de Rusia se implantou no mundo como unha especie de fenómeno alienígena e que chegase nunha especie de disco voador ideológico, certo? Brasil, Argentina, África, Egipto ou cualquier país do mundo. Non, na verdade, já existían en todos eses países, certo? Fermentos que levaban a que a influencia da Revolución Rusa fose posible. Se falarmos do Egipto, iso é moito importante tamén, os partidos comunistas nos países árabes creceran moito inmediatamente logo no inicio dos anos 20, e contra esa influencia crecente do marxismo, que era visto como ateu, en fin, contrario ao islamismo, foi criada no Egipto a Irmandade Musulmana, certo? No inicio dos anos 20, con o fundador era un profesor chamado Al-Banna, certo? Que criou a Irmandade Musulmana, que foi o primeiro movimento que reivindicou no século XX o chamado
fundamentalismo islâmico, certo? Que deu lugar, bom, que teve uma longa história, o fundamentalismo islâmico, e todo mundo sabe que chegou até os dias recentes com Al-Qaeda, Osama Bin Laden, o Estado Islâmico, enfim, toda uma série de fenômenos que se vinculam, não são a mesma coisa que a Irmandade Muçulmana, que ainda existe no Egito.